Olá, seja bem-vindo ao canal O Caminho do Discipulado. No episódio de hoje vou trazer um resumo do livro Doutrina e Convênios e o Futuro. É um livro do autor chamado Roy W. Doxey. Então eu vou trazer o resumo apenas desse livro, tá? Você pode encontrar esse livro aí na internet, talvez você já leu ou você já ouviu falar e não leu. E eu vou trazer um resumo hoje aqui bem interessante para você ter uma noção ou relembrar pontos importantes desse livro, Doutrina e Convênios e o Futuro. Tem também aqui no canal um resumo de outro livro que é A Expiação Infinita, que é um livro muito lindo e o resumo desse livro já está no canal no YouTube ou no Spotify para você também ouvir ou assistir um pouco sobre esse resumo desse livro. Então esse livro Doutrina e Convênios, um pouco sobre esse livro. A primeira edição do livro Doutrina e Convênios e o Futuro, ela foi publicada em 1957. Nos anos seguintes esse livro tem recebido ampla aceitação por parte de membros da igreja. Com os acontecimentos sucedendo-se rapidamente no mundo, sentiu-se que a obra deveria ser revisada, a fim de atualizá-la com os estudos modernos e também para melhor esclarecer algumas áreas de assunto. Então, essa é uma visão básica sobre o livro, né, que ele foi publicado inicialmente em 1957, e nesse episódio eu vou trazer então um resumo bem rápido, objetivo, mas muito bom para você poder aí entender mais ou relembrar sobre esse livro Doutrina e Convênios e o Futuro. Muito obrigado por você estar aqui comigo, espero que tenhamos momentos agradáveis enquanto vamos aprender mais sobre esse livro, tirar lições importantes para a nossa vida, e tenho certeza que vai ser uma experiência muito, muito boa. Convido você a assistir outras séries no canal Caminho do Discipulado. Nós temos uma série chamada O Livro de Mórmon Comentado e também temos uma série que é um resumo da vida e ministério dos profetas, começando com Joseph Smith e atualmente estamos com David McKay. Atualmente é o último episódio dessa série e os demais serão publicados aí nas próximas semanas. Então, muito obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez. Espero que tenhamos bons momentos aqui e muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Prefácio. Os profetas antigos predisseram a restauração do Evangelho de Jesus Cristo e a introdução da última e maior dispensação de todos os tempos. Foi conhecido deles que nessa dispensação todas as coisas seriam reunidas em uma. Os nascidos nessa época são ricamente abençoados, com maior conhecimento e oportunidade de verem o cumprimento daquilo que o Senhor declarou a seus profetas que viria a acontecer. Muito do que esses profetas antedisseram já encontrou cumprimento na restauração do Evangelho. Isso salienta a magnitude da obra estabelecida por Joseph Smith sob orientação divina. Entretanto, não obstante esse fato, as revelações dadas ao profeta Joseph Smith, conforme registrado em Doutrina e Convênios, não receberam ainda a atenção merecida por parte dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A importância de Doutrina e Convênios não pode ser suficientemente acentuada na mensagem que dirige aos santos dos últimos dias e ao mundo. O título desse volume, Doutrina e Convênios e o Futuro, salienta um dos significativos propósitos pelos quais o Senhor estabeleceu sua obra na terra neste culminante período de tempo. O fato de que o Senhor deu tanta ênfase nas revelações modernas aos tempos em que vivemos e sua relação com o futuro levou-me em parte a escrever este livro. A meu ver, tal campo de estudo, o futuro imediato e o que é chamado a vida após a morte, constitui um dos maiores subsídios proporcionados por essas revelações e pelos ensinamentos dos presidentes da Igreja. É necessário nos compenetrarmos de que estes são os últimos dias. A evidência apresentada neste volume corrobora aquela verdade revelada. Ela testifica ainda da divina missão do profeta Joseph Smith. Os santos dos últimos dias gozam de um maior conhecimento e evidência da vida após a morte. Esta é uma das magníficas bênçãos fruídas por esse povo. Conhecimento mais desenvolvido e confirmação da própria fé suscitam sempre um maior apego aos princípios do Evangelho. Foi ainda a certeza dessa verdade que me levou a este empreendimento. A todos os santos dos últimos dias, o Senhor prometeu, como fruto da retidão,
paz neste mundo e vida eterna no mundo vindouro. Recebi muito estímulo para realizar essa obra e por isso a compartilhei. Capítulo 1. Cenário. Doutrina e Convênios, como escritura, constitui-se no fundamento doutrinal e organizador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias em nossos tempos, porque contém a mensagem de Deus a esta geração. É um produto da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, após muitos séculos em que esse Evangelho esteve perdido para o povo do mundo. Um livro único. Doutrina e Convênios é um volume único entre todos os livros já publicados. Isto porque seu autor é o próprio Jesus Cristo, com Joseph Smith como um instrumento mortal para sua produção. Não é raro depararmos durante sua leitura com uma expressão como essa: ouvi a voz de Jesus Cristo, vosso Senhor, Deus e Redentor. Na maioria dos demais livros de escrituras, o que se registra são as experiências do homem com Deus e com suas obras. O segundo fato que faz Doutrina e Convênios um livro único é de constituir-se num moderno volume de escrituras. Foi escrito para as pessoas nascidas nestes dias. Doutrina e Convênios testifica da verdade de que o Senhor fala hoje com respeito às necessidades modernas, assim como os antigos livros de escrituras foram escritos para os povos de seus dias. O profeta Joseph Smith registrou que a Conferência de Novembro de 1831 aceitou as revelações como o fundamento da Igreja nestes últimos dias e um benefício para o mundo. Consequentemente, a Conferência votou que, para a Igreja, as revelações valem tanto quanto todas as riquezas da terra, em se falando de termos temporais. Capítulo 2. Esteja alerta aos sinais. Das muitas profecias concernentes aos tempos em que vivemos e o futuro, as referências de Doutrina e Convênios sobre os últimos dias parecem ser as mais numerosas. A razão para isso é o fato de que estamos vivendo na última dispensação, quando a obra do Senhor se abreviará pela retidão. Um teste. Processo simples para verificar essa declaração é abrir Doutrina e Convênios ao acaso, diversas vezes, talvez umas 20, e ler cada página escolhida. É provável que a maioria contenha referências à proximidade da vinda do Senhor, ao julgamento dos iníquos, sinais dos últimos dias ou ideias correlatas. Um teste mais acurado e significativo seria ler o livro de capa a capa e notar a ênfase com que o Senhor salienta que estes são os últimos dias. Mesmo entre muitos santos dos últimos dias, parece estar presente a ideia de que os sinais da segunda vinda do Senhor não são tão evidentes ou não têm importância. Afirma-se com frequência: tem ouvido falar dessas coisas por tanto tempo e nada aconteceu? Fala o Senhor. Uma declaração direta do Senhor quanto aos sinais dos últimos dias, contudo, evidencia sua importância. Ele falou: e acontecerá que aquele que me teme estará esperando pela chegada do grande dia do Senhor, sim, pelos sinais da vinda do Filho do Homem. E aquele que não me procura será exterminado. Essa advertência se dirige a todos os que professam a crença na origem divina da obra estabelecida pelo profeta Joseph Smith. Daqueles que não estão aguardando os sinais da vinda do Filho do Homem, o profeta disse que são os que estarão desejando que as pedras caiam sobre eles. A última parte dessa citação se refere aos iníquos. Advertências similares têm sido dirigidas a todas as pessoas que possam ouvir a mensagem das Escrituras, tanto antigas como modernas. A voz do Senhor falou a todo o povo, e os meios de propagar sua mensagem têm aumentado extremamente através da imprensa, rádio e a recém e aperfeiçoada televisão. Essa mensagem de advertência é necessária, porque o mundo se desviou dos ensinamentos de Deus. Observe quão explícita nesse particular é a revelação moderna que diz: portanto, a voz do Senhor se dirige aos confins da terra, para que todos os que quiserem possam ouvir. Preparai-vos,
Preparai-vos para o que está por vir, pois o Senhor está perto. E a ira do Senhor está acesa, e a sua espada está banhada nos céus, e sobre os habitantes da terra cairá. E o braço do Senhor se manifestará, e se aproxima o dia em que aqueles que não ouvirem a voz do Senhor, nem a de seus servos, nem atenderem às palavras dos profetas e apóstolos, serão desarraigados de entre os povos, pois se desviaram dos meus estatutos e quebraram o meu eterno convênio. Doutrina e Convênios 1, versículo 11 ao 15. Devido a essa condição apóstata, o Senhor expôs essa análise da situação do mundo falando: não buscam ao Senhor para estabelecer sua justiça, mas cada um segue o seu próprio caminho, segundo a imagem do seu próprio Deus, a qual é a semelhança do mundo, e cuja substância é a de um ídolo que envelhece e perecerá em Babilônia, mesmo a grande Babilônia que cairá. Capítulo 3. Este é um dia de advertência. A vinda do Filho do Homem não acontecerá, não pode acontecer, até que se derramem os julgamentos anunciados para esta época. E esses julgamentos já começaram, conforme falou o profeta Joseph Fielding Smith. A hora prometida foi profetizada por João, o revelador, como a hora de seu Deus e de seu julgamento. Acerca da proximidade da vinda do Senhor, o profeta Joseph Smith escreveu: eu profetizarei que os sinais da vinda do Filho do Homem já começaram. Uma peste atrás de outra assolará a terra. Logo teremos guerras e derramamento de sangue. A lua se tingirá de rubro. Preste o testemunho dessas coisas e de que a vinda do Filho do Homem está próxima, sim, em nossas portas. Quando Joseph Smith proferiu essas palavras, estava se desincumbindo de sua responsabilidade divina como profeta, chamando o povo ao arrependimento. O capítulo que introduziu esta série forneceu ao leitor um panorama daquilo que o Senhor disse acerca do chamado divino de Joseph Smith e do propósito da mensagem desta dispensação. Além disso, a orientação de personagens angélicos ou angelicais o preparou também para seu grande chamado. A mensagem de advertência foi reiterada uma e muitas vezes para que os missionários e membros da igreja pudessem compreender a urgência de prevenir o seu próximo. Os servos do Senhor foram enviados sob esta recomendação: levantai as vossas vozes e aplicai-vos. Chamai as nações ao arrependimento, tanto velhos como jovens, servos e livres, dizendo: preparai-vos para o grande dia do Senhor. Porém, a mensagem de advertência levada pelos seus servos será rejeitada, apesar de vir acompanhada de fome, pestes e outros julgamentos. Os instrumentos de destruição se multiplicarão depois de vosso testemunho, quando estiver cheio o cálice da sua iniquidade. Por essas palavras, o Senhor nos dá a entender o que estamos vivendo naquela geração, quando diz: eis que chegado é o dia em que está cheio o copo da ira da minha indignação. Eis que na verdade vos digo que estas são as palavras do Senhor, vosso Deus. Portanto, trabalhai na minha vinha pela última vez chamai os habitantes da terra, pois em julgamento virei à terra no meu próprio e devido tempo, e o meu povo será redimido e reinará comigo na terra. Um dos sinais dos últimos dias já demonstrou a divindade do chamado de Joseph Smith como um profeta de Deus. Capítulo 4. A segunda vinda de Cristo. O elder Joseph Fielding Smith, então presidente do Quórum dos 12, na Conferência Geral de abril de 1951, falou da proximidade da vinda do Senhor, dizendo: creio que a vinda do Filho do Homem não está distante, tão perto não sei, mas asseguro que está 100 anos mais perto do que ao tempo da visita de Elias, o profeta, a Joseph Smith e Oliver Cowdery no Templo de Kirtland, a 3 de abril de 1836.
As palavras de Elias salientaram o fato de que é grande a proximidade, e esse antigo profeta declarou que, através da restauração daquelas chaves, deveríamos reconhecer que o grande e terrível dia do Senhor estava próximo, mesmo às nossas portas. Os dirigentes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, desde Joseph Smith até os atuais, não têm procurado dizer ao mundo quando se dará a segunda vinda de Cristo. Entretanto, todos têm elevado sua voz de advertência de que essa vinda deve dar-se na presente dispensação, a qual teve início na primavera de 1820. Que a vinda do Senhor em poder e glória está cada vez mais próxima é claro e evidente, como afirmou o presidente Smith, o sinal do Filho do Homem. Como santos dos últimos dias, podemos esperar ser informados pelo profeta do Senhor no aparecimento do sinal do Filho do Homem, mencionado por Jesus a seus discípulos no meridiano dos tempos, e de novo citado nessa dispensação como um grande sinal no céu, e juntamente todos os povos o verão. Que sinal será esse? Porque todo o povo o verá. Deve-se concluir que será reconhecido por todos como indicação de que a vinda do Senhor se aproxima, ou será apenas explicado como mais um outro fenômeno natural? A resposta à primeira pergunta não foi revelada, e como a descrença e a devassidão reinarão no mundo na época da vinda do Senhor, a terra não reconhecerá esse grande sinal e o que ele é. Em fevereiro de 1843, o profeta Joseph Smith relatou que o Sr. Redding havia clamado ter visto o sinal do Filho do Homem. Comentando o fato, o profeta disse: ele não viu o sinal do Filho do Homem, predito por Jesus, nem viu nem verá homem algum, até que o sol se escureça e a lua se tinja de sangue. Porque o Senhor não me mostrou nenhum sinal semelhante, e como disse o profeta, assim será. Ele disse em Amós: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Haverá guerras e rumores de guerra, sinais em cima dos céus e embaixo na terra. O sol se escurecerá e a lua se tingirá de sangue. Haverá terremotos em vários lugares. Os mares sairão de seus limites e então aparecerá no céu o grande sinal do Filho do Homem. Porém, o que fará o mundo? Dirá que é um planeta ou um cometa. Aí o Filho do Homem virá, como o sinal do Filho do Homem, que será igual à luz da manhã que aparece no Oriente. Capítulo 5 – O Milênio. A passagem de um período de extermínio em que grandes julgamentos afligirão os habitantes da Terra, conforme discutido nos capítulos anteriores, a um período de paz e retidão, perturba às vezes a mente dos santos dos últimos dias. Indagações como essa são muito comuns. Se tais julgamentos vierem ao povo da Terra, significará que isto que é o fim do mundo? Ficarão em segurança os santos que estão dispersos por todas as nações, ou se-lhes pedido que se reúnam em Sião? Serão todos imortais ou ressuscitados? Como alguns têm interpretado as Escrituras que dizem que os santos da terra serão arrebatados para encontrar o Salvador, ou haverá seres mortais na terra durante o milênio? O fim do mundo. O Senhor foi inquirido por seus discípulos acerca do sinal da sua vinda e do fim do mundo. Mais tarde, na mesma discussão, o Senhor disse que o Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Sem esclarecimento maior, o povo compreendeu que isso significava o fim de tudo, ou o fim da terra. Por inspiração do Senhor ao profeta Joseph Smith, aprendemos que Jesus definiu essas expressões fim do mundo e então virá o fim como a destruição dos iníquos. Os capítulos anteriores desenvolveram o assunto dessa destruição. E que será dos membros justos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias? Serão os santos dos últimos dias os únicos que não serão destruídos?
Ao profeta Nefe, do livro de Mórmon, o Senhor revelou que em nossos dias os santos fiéis gozariam do poder de Deus, apesar de espalhados sobre a face da terra, e estavam armados com a justiça e o poder de Deus em grande glória. Esses santos receberam a ordem de permanecer em lugares santos, e o Senhor designaria os lugares de reunião para eles. Que essa responsabilidade repousa sobre os líderes divinamente indicados dessa dispensação foi declarado pelo presidente Harold Billy, que disse: "E assim, claramente o Senhor colocou a responsabilidade de dirigir a obra de coligação nas mãos dos líderes da Igreja, aos quais ele revelará seu desejo quando tais reuniões deverão ter lugar no futuro. Seria bom, antes que os ameaçadores eventos concernentes ao cumprimento de todas as promessas e predições de Deus venham sobre nós, que os santos de todas as terras se preparassem e buscassem a instrução que lhes será fornecida pela primeira presidência dessa igreja acerca do lugar em que deverão congregar-se, não se perturbando com o assunto enquanto tais instruções não lhes forem enviadas, conforme chegarem às autoridades da parte do Senhor." É de se esperar que nos dias de angústia, todos os santos últimos dias sejam preservados de doenças, guerras ou outros julgamentos? Assim falou o profeta Joseph Smith sobre essa questão. Fiz um esclarecimento sobre a vinda do Filho do Homem. Também expliquei que é falsa a ideia de que os santos escaparão de todos os julgamentos, enquanto os iníquos sofrerão, porque toda a carne está sujeita ao padecimento, e mesmo para os justos muitas vezes será impossível escapar. Contudo, muitos dos santos podem livrar-se, pois os justos viverão pela fé. Sem dúvida, muitos deles serão prostrados pelas enfermidades e pestilências, em virtude da debilidade da carne, mas não obstante, salvar-se-ão no reino de Deus. De modo que é um princípio injusto dizer que este ou aquele transgrediu porque foi vítima de enfermidades ou da morte, pois toda a carne está sujeita à morte. E o Salvador disse: "Não julgueis, para que não sejais julgados." Capítulo 6. O mundo espiritual. As obras padrão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias fornecem considerável informação concernente ao estado intermediário entre a morte e a ressurreição do corpo. Mas a importância emprestada ao terceiro estágio da existência do homem, o mundo espiritual, é secundária em relação a alguns outros estágios dessa existência. Isso é especialmente verdade no que diz respeito à discussão do assunto, conforme apresentado em Doutrina e Convênios. As referências lá são geralmente expressas como parte de algum outro pensamento, e não como um debate sobre o mundo espiritual em si. Em geral, o assunto parece relacionado com a ressurreição do corpo. As razões para tanto podem ser as seguintes: o mundo espiritual, para as hostes da humanidade, é apenas temporário. Por outro lado, a ressurreição do corpo é o estágio final e permanente da existência eterna do homem. O inteiro plano do Evangelho destina-se a levar a cabo a ressurreição do homem, estágio em que a plenitude da alegria é possibilitada. Uma das melhores declarações concernentes ao modo de sentir de um santo dos últimos dias, com relação à consciência do espírito na morte, foi expressa pelo presidente Wilford Woodruff em seu testamento e último desejo, que disse: "Se as leis e costumes do mundo espiritual o permitirem, desejarei estar presente a meu próprio funeral, mas eu serei governado pelo conselho que receber no mundo dos espíritos." Para nós, que vivemos na mortalidade, estão reservadas a morte do corpo e a vida no mundo espiritual, a menos que estejamos vivos ao tempo da vinda de Cristo e sejamos considerados dignos de ser arrebatados para encontrá-lo. A morte é uma das realidades com as quais todos estamos bem afeitos. Como santos dos últimos dias, nós poderemos, pelo testemunho do Espírito, alcançar segurança da realidade da vida imediatamente após a morte do corpo. O espírito do homem.
Quando um santo dos últimos dias fala do espírito do homem, em que está pensando? O Senhor revelou que o espírito do homem é a semelhança da sua pessoa, e no entanto o espírito não é carne e ossos, como os seres ressuscitados, mas é algo mais fino ou puro, e só pode ser discernido por olhos de maior pureza. O espírito do homem foi originado nos céus, antes que se formasse na terra. Naquela esfera de existência, sua forma era como é hoje. O homem, com a habilidade de andar, falar, pensar e agir de maneira muito semelhante à que agora fazemos. Com o nascimento na mortalidade, o espírito é revestido de material mais grosseiro, dando vida ao corpo. Na morte do corpo mortal, o espírito, que é eterno ou permanente, continua sua existência consciente, como uma entidade ou um ser, com a mesma forma que possuiu na pré-existência. Capítulo 7. O mundo espiritual, continuação. Como santos dos últimos dias, o que você espera encontrar no mundo espiritual? Sua concepção daquele mundo é muito diferente deste estado atual de existência? Que condições físicas e sociais existirão lá no mundo espiritual? No capítulo anterior foram feitas considerações acerca da realidade do estado espiritual, dos tipos de espírito, da localização do mundo espiritual e do fato de que existe uma separação entre os retos e os iníquos. Como a maior parte do que conhecemos a respeito desse estágio da existência encontra-se principalmente nos escritos dos profetas modernos e suas ideias se fundamentam nas escrituras, dependeremos especialmente desta fonte de informação no presente capítulo. Uma visita ao mundo espiritual. No funeral de Jedediah Grant, conselheiro do presidente Brigham Young e o irmão Heber C. Kimball, relatou que o irmão Grant lhe havia falado acerca de sua visita ao mundo espiritual por 2 noites seguidas. Nesse relato encontramos confirmação de diversos pontos sustentados pelas Escrituras, conforme ficou estabelecido no capítulo anterior. Serão também encontrados vários conceitos adicionais que clareiam algumas das questões levantadas no início deste capítulo. Disse o presidente Heber C. Kimball: "Fui visitar o irmão Grant na semana passada e ele estendeu a mão para me cumprimentar. Depois disse-me: Irmão Heber, eu estive no mundo espiritual por 2 noites seguidas, e de todos os terrores que já me afligiram, o pior de todos foi o de ter que retornar a meu corpo. No entanto, eu tive que fazê-lo. Mas disse ele, a ordem e organização que encontrei lá, os espíritos estavam organizados em diversos graus, e parece que não existia qualquer obstrução à minha visita. Eu podia visualizar cada homem e cada mulher em seu próprio grau de ordem. Procurei ver se encontrava qualquer desordem lá, mas não descobri nenhuma, nem consegui enxergar qualquer escuridão ou morte, desarranjo ou confusão." Ele explicou que as pessoas que vira estavam organizadas em grupos familiares e, olhando para elas, identificou grau por grau, todos estabelecidos e na mais perfeita harmonia. Depois de mencionar item após item, ele declarou que é tudo exatamente como o irmão Brigham afirmou que seria. Era justamente como ele nos declarou muitas vezes. Isso testemunha a exatidão daquilo que o irmão Brigham nos ensina, e eu posso reconhecer esse fato pela pequena dose de luz que possuo. O irmão viu que os retos se congregavam juntamente no mundo espiritual e não se encontravam espíritos iníquos entre eles. Viu também sua esposa, que foi a primeira pessoa a se dirigir a ele. Identificou ainda diversos conhecidos, mas não manteve conversa com ninguém, exceto com sua esposa, Caroline. Ela se dirigiu ao irmão, o qual lhe disse que a achava muito bela, com a criança nos braços que lhe tinha morrido nas planícies, e falou: "Sr. Grant,
aqui está a pequena Margarete. O Senhor soube que os lobos a tinham devorado, mas isso não a feriu. Aqui está ela, em perfeito estado. Para meu grande espanto, disse o irmão Grant, quando examinei as famílias de lá, identifiquei lacunas, vazios em algumas, pois certas famílias não receberam permissão para habitar juntas, uma vez que não tinham dignificado seu chamado na terra. Ele perguntou à sua esposa Caroline onde estavam Joseph, Hiram, o pai Smith e outros. Ela replicou que eles haviam seguido adiante para completar algumas transações e negócios em nosso favor, à semelhança do que aconteceu quando o irmão Brigham e os irmãos deixaram Winter Quarters e partiram para cá em busca de um lar. Eles vieram procurar um local onde estabelecer os santos. O irmão Grant falou ainda dos edifícios que contemplou lá, realçando que o Senhor deu a Salomão muita sabedoria e liberalmente lhe entregou muito ouro e muita prata, a fim de que demonstrasse sua perícia e habilidade. Mas o templo de Salomão era ainda muito inferior aos mais comuns dos edifícios que ele viu no mundo espiritual. No que concerne a jardins, disse ele, tenho visto belos trabalhos aqui nesta terra, mas nunca encontrei nenhum que comparasse aos que existiam lá. Admirei também belas flores crescendo em uma haste. Nós encontramos muitos tipos de flores na terra, e suponho que elas provêm dos céus, ou não estariam aqui. Depois de discriminar as coisas que vira, ele falou do quanto lhe desagradara ter de voltar e retornar a seu corpo, após ter visto a beleza e a glória do mundo espiritual, onde os espíritos dos justos estão reunidos. Podem os santos dos últimos dias acreditar que esta foi uma experiência genuína? Como em todas as experiências dessa natureza, aparecem certas questões que, se respondidas pela afirmativa, comprovam a exatidão e a realidade do relato. São elas: ele está de acordo com as obras padrão? Concorda com o que os profetas modernos têm ensinado? Foi dado por revelação honesta e de comprovada responsabilidade? O Espírito dá testemunho dele em edificação e não em trevas? Nessa experiência é declarado que o irmão Grant viu em visão sua falecida esposa e filha. Isso pode parecer inconsistente, confrontado com o fato reconhecido de que o espírito do homem é adulto quando chega à mortalidade. E apesar de o corpo mortal estar sujeito a morrer na infância, o espírito ainda se conserva em tamanho adulto. O presidente Joseph F. Smith nos oferece uma solução para esse problema na seguinte explicação: os espíritos dos nossos filhos são imortais, antes que venham a nós, e os seus espíritos, depois de deixarem o tabernáculo mortal, são como foram antes de virem, são como teriam aparecido se tivessem vivido na carne para crescer para a maturidade ou para desenvolver os seus corpos físicos à completa estatura dos seus espíritos. Se vocês virem um de seus filhos que já morreram, ele talvez lhes pareça na forma em que seria facilmente reconhecido, ou seja, na forma da infância. Porém, se viesse como mensageiro trazendo alguma verdade importante, talvez viesse como espírito do filho do bispo Edward Hunter, que morreu quando criança e veio a ele na estatura de um homem plenamente desenvolvido, e revelou-se ao pai dizendo: eu sou seu filho. O bispo Hunter não compreendeu o que estava acontecendo. Ele foi a meu pai e perguntou: Hiram, o que significa isso? Sepultei meu filho quando era ainda uma criancinha, e agora ele veio a mim como um homem plenamente desenvolvido, um jovem nobre, glorioso, e declarou-se meu filho. O que significa isso? Meu pai, Hiram Smith, o patriarca, disse que o Espírito de Jesus Cristo era adulto antes que nascesse no mundo. E do mesmo modo, as nossas crianças são adultas e possuem a sua completa estatura no espírito antes que entrem na mortalidade, a mesma estatura que possuirão depois da mortalidade, e como também aparecerão depois da ressurreição, quando terão completado a sua obra. Capítulo 8. Morrendo o homem, porventura tornará a viver?
Nos 2 últimos capítulos considerados, esperamos ter conseguido criar uma convicção de que nos referiríamos a um mundo real, não a um mundo de fantasia ou imaginação quando falamos a respeito do mundo espiritual. A realidade daquela existência da qual todos chegaremos a participar é atestada pelas revelações de Deus, conforme declaradas a seus profetas antigos e modernos, e pelas elucidativas experiências concedidas a homens honestos e de responsabilidade. Ao meditar sobre esse assunto, você não sente a verdade dessa mensagem acerca da realidade do mundo espiritual? O autor crê que quem quer que tenha um desejo sincero de compreensão poderá também adquirir esse sentimento acerca do assunto que exploraremos neste capítulo e no posterior. A evidência da ressurreição do corpo, conforme o Senhor a concedeu aos santos dos últimos dias, vai muito além dos limites conhecidos pelo mundo acerca desse importante conceito. Por semelhante privilégio, todos os membros da Igreja deveriam ser profundamente gratos. No conhecimento verdadeiro da vida futura e especialmente de sua realidade reside uma sensação genuína de segurança, a qual pode constituir-se num poder real de ação benéfica na vida das pessoas. Está patenteada no mundo a ausência de fé e no conhecimento revelado da vida futura. O materialismo, juntamente com a influência dos ensinamentos cristãos apóstatas, subtraíram à maioria das pessoas os meios das quais poderiam compreender mais plenamente a vida futura, assim conseguindo segurança. Crença na imortalidade. Já foi dada alguma atenção no desenvolver do capítulo 2 às pesquisas sobre crenças religiosas nos Estados Unidos e seu significado. Algumas dessas pesquisas indicam que muitos professos cristãos não têm fé na imortalidade do indivíduo. Resumindo, essas pesquisas, foi publicado no This Week Magazine, a 30 de março de 1952, a seguinte resposta à pergunta: a maioria do povo crê na imortalidade? Sim. Pesquisas de âmbito nacional, abrangendo todos os credos, demonstram que mais de 3 em cada 4 pessoas creem na vida após a morte. 11% estão incertas e 13% crê que após a morte se fica morto e isso é tudo. Interessante notar que, apesar de 94% do povo acreditar em Deus, apenas 76% acredita na imortalidade. Levantamos novamente a questão: até que ponto a crença pessoal em Deus e, consequentemente, na imortalidade do ser influencia o comportamento diário das pessoas? No artigo acima mencionado, pode-se encontrar resposta a essa indagação através de uma pesquisa efetuada entre homens e mulheres de 18 faculdades e universidades do país. Descobriu-se que, naquele grupo, 61% dos estudantes sentia categoricamente que sua conduta diária era grandemente determinada pela crença em Deus, mas os outros 39% achavam que isso fazia pouca ou nenhuma diferença. Não obstante, a maioria desses 39% professou forte crença em Deus. Capítulo 9. A ressurreição do corpo. Ao estabelecer a evidência da ressurreição encontrada em Doutrina e Convênios, foi indicado no último capítulo que, em acréscimo aos testemunhos dos homens honestos que viram o Cristo ressuscitado e mensageiros de Deus que já foram levantados dentre os mortos, existe grande quantidade de informações nos registros modernos sobre o assunto da ressurreição. O propósito deste capítulo é utilizar esse material dos antigos profetas e também os escritos dos profetas modernos para elucidar o conhecimento superior que possuem os santos dos últimos dias concernente a este importante assunto. Os profetas de todas as dispensações aguardaram a época em que a morte seria removida permanentemente e as bênçãos da vida eterna ficariam então ao alcance de todos os filhos fiéis de Deus. Talvez uma das melhores referências do Velho Testamento a este respeito seja o 19º versículo do 26º capítulo de Isaías, que diz: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó,
porque o teu orvalho, morte ou dor, será como o orvalho das ervas, desaparecerá depressa, assim como logo desaparece o orvalho aos raios do sol nascente, e a terra lançará de si os mortos. O testemunho de Jó, de Ezequiel e de Daniel também expressa essa ideia dos antigos profetas. Os profetas do livro de Mórmon que antecederam o nascimento de Jesus testificaram pelo Espírito que deveria chegar à ressurreição. Dentre eles mencionamos Abinadab, Amoleque, Jacó, Alma e Samuel. Jesus, o primeiro a ser ressuscitado. Em muitos desses testemunhos faz-se referência ao fato de que a ressurreição deveria vir a Jesus Cristo primeiramente, e pelo poder de Deus, através da expiação de seu Filho, outros viriam a participar dessa bênção. Os escritores do Novo Testamento atestaram da ressurreição do Salvador, como sendo a primeira em expressões assim: foi feito as primícias dos que dormem, ou o primogênito dos mortos, ou ainda o primogênito dentre os mortos, e o primeiro da ressurreição dos mortos. O erguimento do Salvador Jesus Cristo a partir da tumba, como símbolo de esperança, é largamente reconhecido pela cristandade e constitui-se na base da comemoração da Páscoa. Os relatos bíblicos de levantamento de mortos antes da época da ressurreição de Jesus, como Elias e Eliseu realizando esse milagre, o levantamento de Lázaro, o jovem de Naim, a filha de Jairo, deram ao que pensar a algumas pessoas. Como o elder James E. Talmage muito bem esclareceu, tais milagres não se constituíram em ressurreição, e sim em restauração à vida. A diferença está em que, nesses casos, os indivíduos voltam a morrer, enquanto o ser ressuscitado é imortal. Jesus foi o primeiro dessa terra a ressuscitar. Capítulo 10 – Os reinos futuros. O Senhor revelou que todas as pessoas que viverem sobre a terra receberão a ressurreição. Isto abrange todos, os justos e os injustos. A morte e o inferno entregarão os mortos que contêm. Todos serão vivificados. Devido à transgressão de Adão, a morte se introduziu no mundo, e pela expiação de Jesus Cristo, toda a humanidade será redimida de sua morte temporal. Não existe exceção. Muitas ressurreições. O pronunciamento geral das Escrituras é de que haverá uma ocasião para os justos e outra para os injustos serem erguidos da tumba. A ressurreição de toda a humanidade é estabelecida genericamente em duas classificações: a primeira, ou a dos justos, e a segunda, ou dos injustos. Uma revelação moderna, contudo, ensina que essas classificações gerais deveriam ser separadas em duas partes cada uma. As várias ressurreições, 4 em número, são representadas nessa revelação pelo ressoar da trombeta de um anjo. A primeira, a vinda do Salvador. E os que estiverem dormindo em suas sepulturas surgirão, pois suas covas se abrirão e eles também serão arrebatados para encontrá-lo no meio do pilar do céu. Eles são de Cristo, as primícias, os que descerão com ele primeiro, e os que estarão na terra em suas sepulturas, os quais primeiro serão arrebatados para encontrá-lo. E tudo isto ao som do toque da trombeta do anjo de Deus. A segunda trombeta ressoará após a ressurreição dos santos. A extensão de tempo que permeará entre esses dois eventos não foi revelada. A vinda de Jesus demarcará o início do milênio, portanto, a ressurreição dos seres terrestriais ocorrerá após o início do milênio. A escritura que faz referência a isso é Doutrina e Convênios 88-99, que diz: "E depois disso, um outro anjo soará, o que é a segunda trombeta, e então virá a redenção daqueles que forem de Cristo, na sua vinda, aqueles que receberam a sua porção naquela prisão preparada para eles, a fim de que pudessem receber o Evangelho e ser julgados de acordo com o homem na carne." Assim termina a primeira ressurreição geral, exceto pelo fato de que continuará através do milênio, até que todos os mortos justos ou honrados tenham recebido essa bênção. Ao fim dos 1000 anos de paz e retidão, a segunda ressurreição geral se iniciará, com os seres celestiais levantando-se de suas sepulturas.
conforme consta em Doutrina e Convênios 88, que diz: E novamente outra trombeta soará, a qual é a terceira trombeta. Então virão os espíritos dos homens, que serão julgados e se encontram sob condenação. Esses são o resto dos mortos. Eles não viverão mais até que se passem os 1000 anos, nem até o fim da terra. Sem que o intervalo de tempo seja indicado, a última parte da última ou segunda ressurreição, a dos filhos de perdição, é assim descrita: E uma outra trombeta soará, a qual é a quarta trombeta, dizendo: Entre os que permanecerão até o grande e último dia, sim, o fim, acham-se aqueles que permanecerão imundos ainda. Capítulo 11. Os reinos futuros. Continuação. Já aprendemos que, através da restauração do Evangelho, Joseph Smith deu ao mundo um conceito do que há de vir, diferente do que é apoiado pelos credos que os homens criaram por falta de revelação divina. Neste capítulo, consideraremos o que ensinam as revelações modernas concernentes aos 3 céus ou graus nos quais a vasta hoste da humanidade será salva. Já estudamos a respeito do 4º reino, que não é a de glória, no capítulo anterior. Não há avanço ascendente. Preparada no mundo espiritual para a ressurreição, cada pessoa se levantará da sepultura com um corpo adequado para habitar em um dos grandes reinos do futuro. Conforme consta na Escritura, diz: Aqueles que forem do Espírito Celestial receberão o mesmo corpo que fora mortal. Assim recebereis os vossos corpos, e a vossa glória será aquela pela qual vossos corpos são vivificados. Vós que sois vivificados por uma porção da glória celeste, então recebereis a plenitude dela. E aqueles que são vivificados por uma porção da glória terrestre, então receberão sua plenitude. E também aqueles que são vivificados por uma porção da glória teleste, então receberão da sua plenitude. E os que restarem serão também vivificados. Contudo, eles regressarão ao seu próprio lugar, para gozar daquilo que estiverem prontos a receber, porque não se mostraram inclinados a gozar daquilo que poderiam ter recebido. Essa escritura sugere que, quando ressuscitados e designados a um dos reinos específicos, não há avanço ascendente de um reino para outro. Isso não se aplica apenas ao reino teleste, mas a todos os reinos. A lei divina esclarece que quem não suporta a lei de um dos reinos futuros não pode também suportar sua glória. As ordenanças específicas, se existirem, que serão requeridas para a entrada no reino teleste ou terrestre, não foram reveladas. As ordenanças iniciatórias do batismo com água e da imposição das mãos para o dom do Espírito Santo, assim como outras ordenanças conhecidas por nós, destinam-se apenas aos do reino celestial. Capítulo 12. Está consumado. Nesta dispensação, o Senhor renovou a promessa dada a conhecer aos antigos profetas de que a retidão triunfará sobre o mal, e os filhos e filhas fiéis de Deus receberão uma herança eterna. Em Doutrina e Convênios 88 diz: E por atender e observar todas as palavras que eu, o Senhor seu Deus, lhes falar, nunca cessarão de prevalecer até que os reinos do mundo sejam subjugados debaixo de meus pés, e a terra seja dada aos santos, para que possuam para todo sempre. Se decreta que os pobres e os humildes da terra a herdarão. O fim da terra chegará como o estágio final da obra do Senhor para a salvação do homem. Esse fim, contudo, não significa uma destruição da terra de maneira que ela não mais exista, mas uma santificação para que os justos a herdem, pois ela realiza o propósito da sua criação e não transgride a lei. Ninguém habitará sobre a terra glorificada além dos seres celestiais. Os de outros reinos precisarão habitar outros locais que não a terra, cuja localização o Senhor não nos revelou. Naquela época a terra será celestializada e em sua forma perfeita servirá como meio pelo qual seus habitantes aprenderão os mistérios ocultos do reino de Deus, os quais lhes serão revelados, até as maravilhas da eternidade eles conhecerão, e coisas ainda por vir
eu lhes mostrarei até mesmo as coisas de muitas gerações, diz o Senhor. A terra haverá de ser um mar de vidro, para revelar coisas de um reino mais baixo do que o celestial. Esta terra, em seu estado santificado e imortal, será transformada como que em cristal, e será um Urim e Tumim para os seus habitantes, pelo qual todas as coisas relativas a um reino inferior, ou a todos os reinos de ordem inferior, serão manifestadas àqueles que habitam nela, e esta terra será de Cristo. Mas do reino celestial, o conhecimento será obtido através de uma pedra branca. Em Doutrina e Convênios 130 diz: então, a pedra branca mencionada em Apocalipse 2,17 se tornará um Urim e Tumim para todo indivíduo que receber uma, pela qual coisas referentes a reinos de ordem superior se farão conhecidas. E a cada um que entrar no reino celestial será dada uma pedra branca, na qual há escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. O novo nome é a senha. Antes da celestialização da Terra, quando o milênio tiver chegado ao fim, Lúcifer, que terá estado preso durante os 1000 anos de paz e retidão na Terra, reunirá suas forças para o conflito final. Contados entre seus exércitos estarão aqueles da terra que vão negar o seu Deus. E Miguel, Adão, o 7º anjo, mesmo o arcanjo, reunirá os seus exércitos, as hostes dos céus. Satanás e seus sequazes, as próprias hostes do inferno, sairão à batalha contra Miguel e seus exércitos. Em Doutrina e Convênios 88 diz: então virá a batalha do grande Deus, e o diabo e seus exércitos serão arremessados ao seu próprio lugar, para que não mais tenham poder sobre os santos. Pois Miguel lutará as suas batalhas e vencerá ao que procura obter o trono daquele que se assenta sobre o trono, mesmo o Cordeiro. Com a expulsão final, o demônio e seus seguidores serão atirados ao inferno, que para eles esteve preparado desde o princípio. Ao se aproximar o fim, a ressurreição final se sucederá conforme foi indicado pelas trombetas dos anjos, assunto estudado no capítulo 10. Naquela ocasião, os últimos a serem levantados serão os filhos de perdição, após o toque da 4ª trombeta. Entre os que permanecerão até o grande e último dia, sim, o fim, se acham aqueles que permanecerão imundos ainda. Em sucessão, sem que seja revelado o intervalo de tempo que separa tais eventos, as seguintes trombetas soarão. 5ª trombeta. Moroni, que entregou as placas de ouro a Joseph Smith, haverá de transmitir essa mensagem ao povo dos céus e da terra, dizendo: temei a Deus e dai a glória àquele que se assenta sobre o trono para todo sempre, pois chegada é a hora do seu julgamento. 6ª trombeta, que diz: proclamando que o erro e a falsidade levaram as nações à destruição. 7ª trombeta, para revelar a gloriosa mensagem de que o Cordeiro de Deus venceu e, portanto, está consumado. Está consumado. Com essa proclamação, o anjo será coroado com a glória do seu poder, e os santos serão cheios da sua glória, receberão a sua herança e serão feitos iguais com ele. No capítulo de introdução, 3 mensagens principais de Doutrina e Convênios foram consideradas. Agora, para encerramento, propomos-nos apresentar um sumário dessas mensagens, conforme foram explicadas neste volume. E chegamos ao final do resumo desse livro, Doutrina e Convênios e o Futuro. Eu vou deixar o link desse livro, ele é vendido na Amazon, tá? Eu vou deixar o link caso alguém tenha interesse, caso você tenha interesse em adquirir, tá? Eu apenas trouxe um breve resumo do livro. Esse livro ele é vendido e ele está disponível na loja da Amazon. Eu vou deixar o link do livro na descrição do vídeo, do episódio. Caso você tenha interesse, você pode adquirir esse livro para poder ler ele na íntegra, né? Já que aqui não foi uma leitura, foi um breve resumo com os pontos principais. Espero que você tenha gostado. Convido você a acompanhar outros episódios do Caminho do Discipulado que temos já no canal, no YouTube, no Spotify. Convido você a se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que você acha que possam se interessar em aprender mais, ouvir o resumo desse livro, Doutrina e Convênios e o Futuro, tá ok? Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por acompanhar o nosso canal. Desejo que você seja muito feliz e
lembre-se sempre: Jesus Cristo é o caminho do discipulado.